Como as campanhas de conscientização, como o São João Sem Queimaduras, podem impactar na prevenção de acidentes? É isso, você junta, né, as medidas, as campanhas de prevenção. Toda campanha de prevenção traz impacto pra gente. Então, o acidente tem que ser evitado. A gente tem que evitar os acidentes. E tá aí. Tem prevenção, tem campanha de prevenção. Normalmente a gente consegue diminuir um pouquinho a taxa. Infelizmente, é um dado que não é muito legal, né, de se ouvir. Mas nas regiões que tem festa junina, o número de acidentes triplica. Então, 1 a cada 4 queimaduras no ano acontece no período junino. Então, você divide um ano em 12 meses. Altíssimo. Um mês do ano, 25% dos casos gerais. Região de Pernambuco, né? Caruaru, aquela região que é muito forte. Nossa região também não é diferente, né? Acontece muito acidente. Então tem que intensificar as campanhas de prevenção. E claro, a conscientização, né? Ou sensibilização da população, de tentar difundir essa ideia de que a gente tem que ter cuidado com o fogo de artifício. Qual o processo de tratamento em queimaduras graves nos hospitais? E quais os profissionais envolvidos nesse cuidado? Essa é uma excelente pergunta, porque quando você pensa num paciente grave queimado, a gente pensa em um paciente grande queimado. Né? E ao contrário do que a população em geral pensa, e até alguns profissionais de saúde, o paciente grande queimado ele é um paciente clínico. Então, o grande risco que ele tem é o risco de óbito. E não é pela queimadura, é por uma desidratação secundária à queimadura. Há 2 anos eu estive em Salvador, no congresso de queimaduras, da Sociedade Brasileira de Queimaduras, e lá eu tive a oportunidade de ter um bate-papo, né? Aquele network com o Dr. Marcos Vinícius Barroso. Ele é presidente da SBQ e é o coordenador do Centro de Queimados lá do HGE. Ele falou, Liebert, o grande problema do interior é que a maioria dos pacientes que chegam pra gente aqui como referência do interior chegam em estado muito grave. Né? E os que não deveriam vir, que dava para ser manejado lá, chegam. Porque esse paciente ele tem uma grande queimadura e o corpo dele responde à queimadura. Então, o risco principal é que ele tem uma desidratação severa. Né? E risco de rabdomiólise, lesão renal, e são N complicações que esse indivíduo pode ter. Né? Ele tem um desfecho de uma desorganização no organismo. Essa perda volêmica absurda, ele chega chocado. E às vezes tem as queimaduras também de inalação. Né? Então, ele respirou a fumaça. Então, tem a fumaça quente, queimou a via aérea, obstruiu a garganta e ele não consegue ventilar. Para de respirar. Então, ele morre, vai no óbito, né, por conta da obstrução da via aérea. É um caso que pode acontecer, né? E às vezes esse paciente chega todo bonitinho, com curativo feito, todo bem assistido, mas a hidratação dele não foi feita. E os profissionais estão envolvidos nesse processo, todo mundo. Então, imagina, quando acontece um grande acidente assim, um grande queimado, ou a população pega, coloca em um carro particular e leva para o hospital. Né? É um caso que pode acontecer. Ou liga o serviço médico de urgência, SAMU. E esse indivíduo chega um pouquinho mais bem manejado, né? Da parte de imobilização, porque a gente também tem que pensar que o indivíduo grande queimado, em algum momento ele pode perder a consciência. Então ele estava em pé, caiu e bateu a cabeça. Junto com a queimadura, ele tem mais um traumatismo craniano. E a gente não sabe qual foi a energia. Olha a complexidade de um paciente grande queimado. Quando ele chega no hospital, ele é triado, né? É feita a classificação de risco. Quem faz essa classificação? O enfermeiro. A coleta de todos os sinais vitais, técnico de enfermagem. Então, a porta de entrada do sistema, a equipe de enfermagem. Aí vem atendimento por um clínico geral, porque tem que condicionar o corpo daquele paciente. E depois, um tratamento cirúrgico. Aí vem a cirurgia geral. Para limpar aquele paciente, tirar todo o tecido desvitalizado, né, e fazer uma cobertura adequada. Depois disso, esse indivíduo ele ainda vai para a cirurgia plástica, para fazer reparação. E tecnologias na plástica aí tem um monte. E claro, tratamento de feridas, porque tem muita coisa nova aí. Tem inclusive até tratamento com pele de tilápia. Não sei se vocês já ouviram falar. Tira a pele de tilápia, criada em laboratório, obviamente, né? Preparada e coloca sobre a pele do paciente. O que é que ela faz? Substitui a função fisiológica da pele de proteção por um tempo. Quando você retira, o paciente está com neoderme com 22 dias. Imagine, 22 dias você se recuperar de um grande queimado sem precisar fazer transplante de pele. Mas assim, é um estudo do pessoal lá do Ceará, uma equipe fantástica, tive um prazer de conhecer.
no congresso desse ano, da Solbenf em Eles já Salvador. tem um tempo estudando Já isso, tem um né? tempo estudando. A pandemia trouxe uma perda assim gigantesca para os estudos, né? Porque são estudos sistemáticos. E nesse período parou. E muita coisa que para se perde. Aí tem que retornar. Então tá aguardando só a liberação da Anvisa para poder colocar em prática, né? Foi liberado recentemente também o uso da placenta. Placenta para enxertia de pele. Porque tem célula-tronco. Então, assim, são coisas fantásticas, assim. Matriz de regeneração dérmica, membrana regeneradora porosa. Para quem tem de ferida vai entender bem. Então, tem paciente que chega pra gente com a queimadura grau 2, extensa, extremamente dolorosa, que o medo dele é fazer a troca do curativo. Você coloca uma membrana regeneradora porosa, deixa por volta de 15 dias, quando você tira, sem fazer curativo, só aquela membrana. Com 15 dias o paciente está cicatrizado. Então tem muita coisa envolvida, desde do transporte do indivíduo até o hospital, classificação de risco, atendimento clínico, atendimento cirúrgico, cirurgia plástica e reabilitação, que aí entra fisioterapia, nutrição. Então é uma equipe multi que atende esse paciente aí. Teve uma questão muito interessante que você colocou sobre os grandes queimados, que é a reação do corpo do paciente a essa grande queimadura. Essa vai ser um dos principais formas de tratar, um dos principais pontos que vai ter que tratar. O corpo está reagindo e você tem que tratar aquela reação da queimadura? Exatamente. Então aconteceu a queimadura. Vamos pensar em uma queimadura pequena. Você encostou sua mão em uma superfície quente. Panela, churrasqueira. Caiu em cima da O que vai brasa. acontecer na sua mão? Um edema, um inchaço, né? Aquela vermelhidão e o surgimento de bolha. O que está ali em conteúdo no seu membro, qual é o predominante ali? É um líquido que vem do seu corpo. Então o seu corpo está trabalhando para enviar líquido para aquela região. Eu estou falando de uma queimadura pequena. Agora Proteger. imagina isso no corpo todo. Quanto de líquido vai ser espalhado para o corpo todo, no corpo, no tecido, no intersticial, e não no vaso sanguíneo. E o líquido vem do sangue, né, do plasma sanguíneo. Então ele tem uma perda do volume de sangue muito grande para tentar compensar essa resposta inflamatória. Então é muito líquido que tem que repor nesse indivíduo para poder compensar o volume sanguíneo que ele perde. Não é um volume de hemácia, parte vermelha, mas é o volume de líquido mesmo. Então, um dos pilares do paciente grande queimado é o tratamento clínico. Porque imagina, chegou um grande queimado, a gente vai pensar logo em quê? Não, o maior risco desse paciente com queimadura é a infecção. Não, a infecção pode acontecer, mas não aconteceu ainda. Mas a desidratação já está acontecendo. Então não adianta eu ter um paciente todo bonitinho, todo com curativo bem feito, todo limpo, todo tranquilo, desidratado. Aí vai ter acometimento renal, por aí vai. Então, o pilar do grande queimado é um tratamento clínico. Reposição volêmica. E outra, ele está respirando, né? Queimou a via aérea, então a gente tem que pensar também em ventilação. Ventilação, às vezes, muitas vezes mecânica. Intubação orotraqueal e paciente grave, né? Tem que ir para unidade de terapia intensiva.